Pessoas dessa internet, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana Rettori e hoje eu vou contar mais uma história. Eu tenho contado algumas histórias, alguns contos de fadas que não são tão populares. Histórias que não nos foram contadas muitas vezes, que são histórias onde o felizes para sempre, às vezes é a heroína, né? A princesa se livrar do noivo. Hoje eu vou contar a história da Branca de Neve, que ficou muito popular por causa do filme, mas hoje eu vou contar a versão dos irmãos Grimm e não a versão do filme. Porque a versão do livro, né, dos irmãos Grimm, tem uns detalhes, assim, muito interessantes que vocês vão gostar. Então, bora pra história? Branca de Neve. Era metade do inverno, quando grandes flocos de neve estavam caindo por todo lado e a rainha de um país imenso estava sentada costurando junto à janela. A moldura da janela era feita de um delicado ébano negro e, enquanto observava a neve, ela espetou o dedo e 3 gotas de sangue caíram. A rainha ficou olhando pensativamente para o sangue que manchou a neve branca e disse: "Gostaria que minha bebê fosse branca como essa neve, vermelha como esse sangue e negra como esse ébano da janela." E foi exatamente assim que a garotinha veio ao mundo. Sua pele era branca como a neve, suas bochechas eram rosadas como sangue e seus cabelos eram pretos como ébano. Assim, ela foi chamada de Branca de Neve. Contudo, a rainha faleceu e o rei logo se casou com outra mulher que se tornou rainha e era muito bela, mas tão vaidosa que não tolerava pensar que qualquer outra pessoa poderia ser mais bonita que ela. Ela tinha um espelho mágico que costumava consultar, olhando para si mesma e dizendo: "Diz-me, espelho, diz-me a verdade. De todas as moças do reino, qual delas é a maior beldade?" E o espelho sempre respondia: "Tu, rainha, és a mais bela de todo o reino." Branca de Neve cresceu e ficou cada vez mais bonita. E quando estava com 7 anos de idade, era radiante como o dia e mais bela que a própria rainha. Então, um dia o espelho respondeu à rainha quando ela foi se olhar como de costume: "Tu, rainha, és das mais lindas que já vi, mas Branca de Neve é mais formosa que ti." Quando ouviu isso, a rainha ficou pálida de raiva e inveja. Chamou um de seus criados e disse: "Leve Branca de Neve para a floresta para que eu nunca mais a veja novamente." Então, o criado a levou para longe, mas seu coração amoleceu quando Branca de Neve implorou que ele poupasse sua vida. E ele disse: "Não a machucarei, linda menina." Então, ele a deixou sozinha, e embora pensasse que os animais selvagens fossem destroçá-la em pedacinhos, sentiu um peso enorme tirá-lo de seu coração ao decidir não matá-la e apenas deixá-la à mercê do destino, com chance de alguém salvá-la. Então, a própria Branca de Neve perambulou apavorada pela floresta e os animais selvagens rugiam à sua volta, mas nenhum a feriu. À noite, ela chegou a um chalé em meio às colinas e entrou nele para descansar, pois seus pezinhos não aguentavam mais andar. Tudo era bem arrumado e organizado no chalé. Uma toalha branca estava posta sobre a mesa e havia 7 pratinhos, 7 pãezinhos, 7 tacinhas cheias de vinho, e 7 garfos e 7 vacas estavam dispostos em ordem. E perto da parede havia 7 caminhas. Como estava com muita fome, ela comeu um pedacinho de cada pão e tomou um pouquinho de vinho de cada taça. Depois, resolveu deitar para descansar. Ela testou todas as caminhas, mas uma era grande demais e a outra pequena demais, até que a 7ª lhe serviu e nela a garota deitou e adormeceu. Pouco tempo depois, os donos do chalé chegaram. Eram 7 anõezinhos que viviam em meio às montanhas, mineravam e garimpavam ouro. Eles acenderam suas 7 lamparinas e viram, de pronto, que algo não estava certo.
O primeiro indagou: quem sentou no meu banco? O segundo: quem comeu do meu prato? O terceiro: quem mordiscou meu pão? O quarto: quem mexeu na minha colher? O quinto: quem usou meu garfo? O sexto: quem cortou com minha faca? O sétimo: quem bebeu do meu vinho? Então, o primeiro deu uma olhada na casa e disse: quem deitou na minha cama? Os demais foram correndo até ele e todos reclamaram que alguém tinha deitado em suas camas. Mas o sétimo viu Branca de Neve e chamou todos os irmãos para verem-na. E todos exclamaram de surpresa e fascínio. Ergueram suas lamparinas para observá-la e disseram: minha nossa, que criança mais linda! E ficaram muito felizes em vê-la e tomaram cuidado de não acordá-la. O sétimo anão dormiu 1 hora na cama de cada um de seus irmãos em revezamento até o fim da noite. Pela manhã, Branca de Neve lhes contou sua história e todos se compadeceram dela. Disseram que se ela mantivesse tudo em ordem, cozinhasse, lavasse, costurasse e fiasse para eles, poderia ficar ali, que eles cuidariam bem dela. Então, eles passaram o dia todo fora, trabalhando, procurando por ouro e prata nas montanhas, mas Branca de Neve permaneceu em casa e eles a alertaram. A rainha logo descobrirá que você está escondida, então tome cuidado e não deixe ninguém entrar. Mas a rainha agora achava que Branca de Neve estava morta. Acreditava ser a mais bela mulher do reino e foi até o espelho e perguntou: diz-me, espelho, diz-me a verdade. De todas as moças do reino, qual delas é a maior beldade? E o espelho respondeu: tu, rainha, és a mais bela de todo o reino. Mas em meio às colinas, na mata fechada, onde os 7 anões construíram morada, Branca de Neve se esconde. E ela, ó rainha, que te é mais bela. Então a rainha ficou apavorada, pois sabia que o espelho sempre dizia a verdade e teve certeza de que o criado a traíra. E não conseguia suportar a ideia de que qualquer pessoa viva fosse mais bonita que ela. Então, vestiu-se como uma mercadora e partiu rumo às colinas para o local onde os anões viviam. Então ela bateu à porta e gritou: belas louças para vender! Branca de Neve olhou pela janela e disse: bom dia, boa senhora. O que tem para vender? Boas louças, belas louças, respondeu ela. Cordéis e trancelins, de todas as cores. Deixarei essa senhora entrar. Ela parece ser uma boa pessoa, pensou Branca de Neve enquanto descia as escadas, correndo e abria a porta. Minha nossa! Exclamou a velha. Como seu espartilho está desarrumado, deixe que eu ajeito com um dos meus cordões. Branca de Neve sequer sonhava que qualquer maldade pudesse lhe acontecer. Então ficou parada diante da velha, que se pôs a trabalhar com tanta agilidade e apertou tanto espartilho que Branca de Neve não conseguia mais respirar e tombou como se estivesse morta. Este é o fim de toda a sua beleza, disse a rainha má indo embora em seguida. À noite, os 7 anões chegaram em casa e nem é preciso dizer o quanto lamentaram ver sua fiel Branca de Neve estirada no chão como se estivesse morta. No entanto, eles ergueram sua cabeça e quando descobriram o que a atormentava, cortaram o cordão e ela retornou à vida. Então eles lhe disseram: a velha era a própria rainha. Tome mais cuidado da próxima vez e não deixe ninguém entrar quando estivermos fora. Quando a rainha chegou em casa, foi direto ao espelho e fez a mesma pergunta de sempre. Mas para sua imensa frustração, ele continuou a responder: tu, rainha, és a mais bela de todo o reino. Mas em meio às colinas, na mata fechada, onde os 7 anões construíram morada, Branca de Neve se esconde e ela, ó rainha, que te é mais bela. O sangue congelou no coração da rainha com todo o desprezo e toda a maldade em perceber que Branca de Neve ainda vivia.
Ela se travestiu novamente, mas com um vestido bem diferente do que usara na primeira vez, e levou consigo um pente envenenado. Quando chegou à casa dos anões, bateu à porta e gritou: "Belas louças para vender!" Mas Branca de Neve disse: "Não ouso deixar ninguém entrar." Então a rainha disse: "Apenas olhe meus lindos pentes." E deu a ela o que estava envenenado. Era tão bonito que Branca de Neve o pegou e o levou até os cabelos para testá-lo. Mas assim que o pente tocou sua cabeça, o veneno era tão poderoso que ela desabou inanimada. "Pode jazer aí", disse a rainha indo embora. Mas, por muita sorte, os anões chegaram bem cedo aquela noite e, quando viram Branca de Neve caída no chão, imaginaram o que tinha acontecido e logo encontraram o pente envenenado. Quando o removeram, ela melhorou e contou a eles o que tinha se passado, e eles a alertaram mais uma vez para não abrir a porta para ninguém. Enquanto isso, a rainha foi ter com o espelho em casa e tremeu de raiva quando ouviu a mesma resposta de antes e disse: "Branca de Neve morrerá, nem que isso me custe a vida." Então ela foi sozinha para o seu quarto e preparou uma maçã envenenada. A parte de fora era bem rosada e tentadora, mas quem quer que provasse certamente morreria. Então, ela se disfarçou como uma esposa de um camponês, viajou para as colinas até o chalé dos anões e bateu à porta. Mas Branca de Neve pôs a cabeça para fora da janela e disse: "Não ouso deixar ninguém entrar, pois os anões assim me instruíram." "Faça como quiser", disse a velha. "De toda forma, pegue essa bela maçã, eu a dou a você." "Não", respondeu Branca de Neve, "não ouso pegá-la." "Garota tola", respondeu a velha, "do que tem medo? Acha que está envenenada? Ora, coma uma parte que eu comerei a outra." Acontece que a maçã tinha sido preparada de modo que um lado estava bom, enquanto o outro lado estava envenenado. Então Branca de Neve ficou muito tentada a prová-la, pois a maçã parecia deliciosa, e quando viu a velha comê-la, não conseguiu mais se conter. Mas ela mal tinha dado uma mordida quando desabou morta no chão. "Desta vez, nada a salvará", disse a rainha e voltou para casa, para o espelho, e ele finalmente respondeu: "Tu, rainha, és a mais bela de todas." Então seu coração perverso ficou feliz, tão feliz quanto o coração pode ficar. Quando caiu a noite e os anões chegaram em casa, encontraram Branca de Neve caída no chão. Ela não respirava e eles recearam que estivesse mesmo morta. Ergueram sua cabeça, pentearam seus cabelos e lavaram seu rosto com vinho e água. Mas foi tudo em vão, pois a garota parecia realmente morta. Então eles a deitaram sobre uma carroça e todos os 7 a velaram e lamuriaram por 3 dias inteiros. Pensaram em enterrá-la, mas suas bochechas ainda estavam rosadas e seu rosto permanecia do mesmo jeito que era quando ela estava viva. Então eles disseram: "Nunca a enterraremos no chão frio." Assim, construíram um caixão de vidro para ainda poderem olhá-la e escreveram nele, com letras douradas, seu nome e que era filha de um rei. O caixão foi colocado no meio das colinas e um dos anões sempre ficava de vigília do lado dele. E os pássaros também vieram e lamentaram por Branca de Neve. Primeiro veio uma coruja, depois um corvo e por fim uma pomba, e todos se sentaram ao lado dela. E assim Branca de Neve permaneceu por muito, muito tempo e parecia estar apenas adormecida, pois ainda era branca como a neve, vermelha como sangue e negra como ébano. Um dia, um dos príncipes apareceu na casa dos anões, viu Branca de Neve e leu o que dizia as letras douradas. Então ele ofereceu dinheiro aos anões e suplicou para que eles permitissem que ele a levasse, mas eles disseram: "Não desfaremos dela nem por todo o dinheiro do mundo."
No fim das contas, contudo, eles se apiedaram do príncipe e lhe deram o caixão. Mas no momento em que ele o ergueu para levá-lo para casa, o pedaço da maçã caiu dos lábios de Branca de Neve e ela despertou e perguntou: "Onde estou?" O príncipe respondeu: "Está segura comigo." Então ele lhe contou tudo o que tinha acontecido e disse: "Eu a amo mais do que qualquer outra coisa no mundo. Então venha comigo para o palácio de meu pai e será minha esposa." Branca de Neve concordou e foi para a casa do príncipe. Tudo foi preparado com toda a pompa e circunstância para o casamento. Dentre os convidados para o banquete estava a antiga inimiga de Branca de Neve, a rainha. E enquanto ela estava se vestindo para o casamento com suas roupas refinadas, olhou para o espelho e perguntou: "Diz-me, espelho, diz-me a verdade. De todas as moças do reino, qual delas é a maior beldade?" E o espelho respondeu: "És a mais bela aqui, onde reinas sozinha. Mas a mais bela de todas é a nova rainha." Quando ouviu isso, a rainha ficou furiosa, mas sua inveja e sua curiosidade eram tamanhas que ela não conseguiu deixar de ir ver a noiva. Quando chegou lá e viu que era ninguém mais, ninguém menos que Branca de Neve, que ela achava que estava morta há um bom tempo, ela engasgou de raiva, caiu e morreu. Já Branca de Neve e o príncipe viveram e reinaram sobre aquela região por muitos e muitos anos e às vezes sobem até as montanhas para visitar os anõezinhos, que foram tão gentis com Branca de Neve quando ela mais precisou.